Fala galera, tudo certo? Aqui é a Lívia Marostiga. Esse é o Ponto de Encontro, podcast oficial do Vértice, que é onde a gente vai conhecer um pouquinho melhor sobre os nossos residentes e também entender como que é a vida de quem trabalha aqui no Vértice com a gente. E hoje a gente está com um convidado super especial, que é o Lázaro. Eu vou deixar ele se apresentar, ele explicar um pouquinho sobre o trabalho dele, porque eu sei que o nome oficial dele nem é Lázaro, né, Lázaro? Não é Lázaro. Então conta pra gente. Mas meu nome evoluiu profissionalmente. Ficou Lázaro Ficou ali. Lázaro. Conta pra gente o que você faz, como funciona o seu trabalho e essa história do seu nome também. Ou a história do nome é da UEL. Sério? Eu Olha fiz só. pós na UEL e lá não me chamava, eu me chamo Edson Lázaro, mas lá não me chamava de Edson. E aí era só Lázaro. E ficou. E aí a minha esposa era a senhora Lázaro. E aí assim a Não coisa tinha mais aconteceu. como Não tinha. voltar. Mas aí, um olhar. A minha função é modelar negócio. Uhum. E como eu tenho essa função de modelar, eu modelo também os meus negócios. Sim. E aí, olhando para isso, eu tinha que ter um nome profissional. E aí, meu nome é Lázaro Souza. E aí acabou também até respingando no nome da tua empresa também, né? Respingou. A minha empresa é azaro.cc. Nós trabalhamos com consultoria conectada, né? E aí, olhando para uma consultoria conectada, eu tenho dois olhares bem fortes, que é a área comercial e a área financeira. E faz quanto tempo que você tem essa empresa, Lázaro? Essa empresa, eu estou com ela há 12 anos, especificamente trabalhando focado em consultoria conectada faz há 6 anos. E que você está aqui em Pato Branco? 3 anos eu estou em Pato Branco. Que é quando você conheceu o Cowork. Que é quando eu conheci o Cowork. Mas eu tive uma viravolta fazem aí uns 24 meses, 2 anos. Porque o meu negócio sempre foi estar junto de organização. Então, empresas, negócios, e eu comecei a entender que os negócios, eles são muito mais pessoas do que tecnologia, do que ambiente, ou do que máquinas, né? E aí eu olhei para isso de que forma? Eu conheci o BNI. BNI é uma organização de networks, faz todo sentido para quem chega numa cidade ou para quem quer apresentar o seu negócio. Então, dentro desse network, eu identifiquei que eu faria sentido eu modelar negócio e também modelar profissionais. E o meu olhar de modelagem de negócio, ele tem dois focos. É o comercial e o financeiramente rentável. Porque se a gente também, às vezes, modela um negócio que não dá resultado, que não dá dinheiro, não adianta nada também. Tem bastante isso, né? A gente sabe que as coisas não começam dando dinheiro, as coisas não começam dando certo, mas elas são modeladas, né? Então, eu penso o seguinte, até vou antes um pouquinho. Às vezes a pessoa tem uma ideia, ela já sai fazendo. Acho que o primeiro ponto é modelar a ideia, fazer essa ideia repercutir em alguns momentos sem colocá-la no ar. Por quê? Porque aí você começa a entender o que faz diferença e o que não faz diferença. Então, quando falo em modelagem de negócio, eu tenho 3 fases muito importantes para se preparar para a melhor fase, que é a quarta fase. A primeira fase é essa que eu acabei de dizer. Você tem uma ideia, você tem um negócio, modela ele, vê se ele faz sentido para você, né? E vê se ele faz sentido para o mercado. Eu falei uma frase, vê se ele faz sentido para você, porque eu tenho encontrado, e essa sim é uma dor que acontece, eu me preocupo muito. Tem muito profissional atuando naquilo que não faz sentido para ele. E aí isso gera um vazio profissional. Ele faz aquilo porque ele se formou e aí ele tem a obrigação de que aquilo faça sentido na vida dele, ele fica se esforçando, enquanto na verdade aquilo não encaixa com a vida dele. Então esse é o primeiro passo. Quando você está no seu negócio, você gosta do seu negócio, a coisa acontece, a coisa flui, é muito provável que você está crescendo, que você está se desenvolvendo, aí você tem que começar a entender se ele é rentável ou não é rentável. E aí tem que modelar essa rentabilidade, se faz sentido ou não. E a terceira fase que eu atuo, que eu faço fazer sentido, é preparar para a quarta. É preparar se existe a possibilidade de ser escalável. Porque muitas vezes a pessoa já monta o negócio querendo escalar. E aí não passa pelos processos. E aí o que acontece? Você investe tempo, investe dinheiro,
muitas vezes você tem prejuízo no decorrer desse. Que bacana. E como que isso impacta a vida dos teus clientes? Como que isso transforma a realidade dos negócios que você está atendendo? Eu falei que eu faço 2 olhares dentro de uma gestão de negócio, Uhum, então o comercial e o financeiramente rentável. Eu gosto de falar muito do financeiramente rentável. E assim, o que me preocupa quando eu olho para um profissional? E quando eu falo profissional, eu estou falando empresário também. uhum. Me preocupa se ele ganha dinheiro. Então é essa linha que nós vamos olhar. Ah, não, mas eu tiro dinheiro, eu levo dinheiro para casa, eu sustento, faz 10 anos que eu estou nesse negócio. Não, ok. Mas é rentável? Você consegue ter vida? Porque assim, como que vai impactar na vida dele? Se você tem um negócio financeiramente rentável, isso impacta na sua vida pessoal, isso impacta na sua vida profissional, isso impacta na sua vida com os seus filhos, isso impacta na sua vida de você buscar um novo negócio, investir em um novo negócio. Agora, se você está num ambiente que ele não é rentável financeiramente, você vai ter um monte de dificuldades. E me conta uma coisa, Lázaro, como que o Vértice entrou dentro da sua vida? Como que a gente, né, o escritório entrou dentro da tua empresa? Como que foi esse processo para você? E como que você vê que isso impacta no seu dia a dia? Como eu disse, assim, eu estou há 3 anos em Pato. Uhum, E você chegar numa cidade nova, eu tenho várias experiências de estar em cidade nova, né? Eu passei por Maringá, eu passei por Dois Vizinhos, eu passei por Nova Esperança, nossa. né, aqui no estado Aham, do Paraná. Você chegar numa cidade nova, com um perfil que eu tenho de gestor de negócio, o que eu busquei? Primeira coisa, tem coworking. sim. Que E legal. aí encontrei, tem coworking. E fiquei 2 semanas, não, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, e não fui. E eu fui ainda quando o Vértice era um outro ambiente, um outro Sim. local, um outro endereço. E aí nós tivemos aquela oportunidade, vivi junto alguns Aham. momentos, foi muito importante para mim, mas eu estava numa fase ainda de entender quais seriam os Sim. próximos passos. 2024, vocês já estavam aqui, né? A gente já estava aqui já, Na nova na sede nova, isso. sede. Então, e aí, em 2024, quando vocês vieram para cá, vocês vieram na frente de onde eu moro. Aí eu falei assim: meu, eu preciso de um É um espaço. sinal agora. Eu preciso de um espaço. E fiz isso. Aí nós começamos de um certo formato, com algumas horas por semana, por mês, e a coisa foi acontecendo. E 2025, finalzinho de 2025, eu adquiri uma sala com vocês. Hoje eu tenho um espaço. E estou indo para a segunda sala, né? Isso é assim, é muito bom para mim ter vocês para fazer o meu negócio crescer, né? E eu indico totalmente assim, pensar em espaço, pensar em cowork, né? Pato Branco, eu não vejo outra forma de você estar num espaço agradável, confortável, carinhoso. Ah, legal. Vértice é tudo isso. Legal, bacana. E é bacana que você colocou essa questão da flexibilidade, que é algo que a gente sempre quer falar para as pessoas como funciona aqui, porque às vezes a gente está chegando numa cidade, a gente está testando um negócio novo, a gente está testando uma ideia, e ter a possibilidade de ter um escritório flexível é algo que muda muito, às vezes, a estrutura de um negócio, porque às vezes a pessoa vai lá, tem uma ideia, tem uma empresa, investe um monte para abrir uma sala, ter um espaço comercial, e ela vai inchar de custos sem necessidade, isso vai impactar no modelo de negócio, na rentabilidade dela. E aqui a gente tem essa possibilidade de você ir aumentando as suas horas, os seus planos, a sua sala, e ir crescendo. A gente brinca que o Vértice ele tem negócio para todos os tamanhos de empresa, né? Então é legal que você trouxe isso porque a gente acompanhou exatamente isso com Sim, você, né, Lázaro? Desde tipo algumas horas por dia até agora tá com quase 2 salas ali. sim, Então é muito gostoso acompanhar o desenvolvimento de vocês. sim. Eu vejo 100% o que você disse sobre o Vértice, ele faz todo sentido. Para uma pessoa iniciante, ele faz sentido. Para uma pessoa que já tem um negócio, mas ele gostaria de estar num ambiente agradável, faz sentido. Para uma pessoa que quer criar um negócio novo, mas ele não tem espaço no ambiente que ele está hoje, ele quer fazer um piloto, ele tem espaço aqui dentro do Vértice. Eu gostaria de valorizar uma circunstância que faz todo sentido. Como eu disse, eu sou atual presidente do BNI de Pato Branco. Uhum. BNI é network. Quando eu olho para o BNI como network, nós estamos falando de 41 anos de BNI.
Mas também, quando eu olho para o Vértice, eu não vejo, eu não vejo diferença no quesito network, né? Tem diferenças de métodos, de regras, de modalidades, mas o Vértice ele é muito uma busca de network. Ele é muito uma busca realmente, né, de ponto de encontro profissional. Isso faz toda a diferença. Então, assim, eu me sinto muito confortável e agraciado por ter o BNI, ter o Vértice, ter uma família Vértice, né, porque eu vejo aqui vocês fazendo com tanto carinho, tanto amor. Então, isso, assim, muito bom. Obrigado. Ah, imagina, a gente fica feliz. E é legal que você trouxe isso, né? Que a ideia do Vértice, principalmente nesse formato novo que a gente tem, né? De fortalecer a comunicação, de ser um ponto de trabalho e também um ponto de encontro. A gente acredita que fazer networking, conhecer gente, amplia as possibilidades do nosso negócio, amplia a possibilidade para vocês. E quando vocês crescem, a gente cresce junto. Então, essa é um pouco da ideia do que o Vértice representa para a cidade de Pato Branco. Acho que se todo mundo tivesse essa mentalidade de que quanto mais pessoas a gente conhece, mais a gente amplia possibilidades, a gente teria uma cidade ainda muito mais forte, muito mais produtiva e muito mais feliz, porque contato também está relacionado com a felicidade. A gente acredita que produtividade e felicidade podem sim andar juntos ali. Que legal. E falando em parceria, Lázaro, você já fez alguma conexão, alguma parceria? Já teve contatos que ajudaram o seu negócio aqui dentro do Vértice? Vocês são um, né? Então, assim, Já conta. já conta, né? O próprio fato do Vértice existir e facilitar. Eu gosto sempre de dizer, assim, faço modelagem de negócio. Uhum. E aí eu gosto de dizer assim, o modelo de negócio você tem que usar como laboratório. O Vértice é um laboratório? Não. O Vértice é uma empresa que permite eu usar como um laboratório. Né? Então eu converso com você, eu converso com o Saulo. Saulo, estou pensando em fazer isso, estou pensando em fazer aquilo. Bom, vamos ver uma sala, vamos ver um ambiente, vamos começar com essa, vamos fazer para aquela. E isso faz toda a diferença. Porque você pegar, ter uma ideia, montar, contratar um aluguel, contratar um funcionário, você tem que ter copa, você tem que ter um banheiro adequado, você tem que ter um ambiente adequado, você tem que ter uma sala adequada. Isso não só se desgasta fisicamente você pensar em tudo isso, como também traz um custo financeiro inicial que não faz sentido para você fazer um trabalho, às vezes no modelo inicial, às vezes no modelo mediano. Assim, vértice faz todo sentido. Conectividade com outras pessoas dentro do vértice, assim, eu amo estar aqui dentro no sentido, assim, são pessoas íntegras, são pessoas que faz sentido, te agrega valor. Assim, já trouxe pessoas para estar aqui dentro, né? Vocês entrevistaram aí a Carol, a Ângela, né? Então, assim, trouxe elas para estar aqui com vocês e também porque acredito que aqui merece profissionais qualificados como elas também. E Lázaro, o que você diria para alguém que está pensando em vir por Vértice e às vezes está ali em cima do muro, não sabe se vem ou não? O que você diria para essa pessoa? Sim, com certeza o vértice é um ambiente adequado para um profissional. Mas, especificamente, o que eu diria? Para ele entender o negócio dele e para ele entender se faz sentido ele iniciar com uma sala já individual, particular, dentro do vértice, ou se faz sentido ele ter um espaço colaborativo, né, dentro de um coworking. Eu comecei com um espaço colaborativo, acho que nós percorremos ali quase 6 meses ou um ano em espaço colaborativo e depois eu entendi que fazia sentido eu ter um espaço individual. Então, assim, não tenho dúvida, né? Pato Branco, se pensar em aonde você iniciar um negócio precisando de um espaço. E não só espaço, porque às vezes a pessoa fala assim, eu preciso de um espaço para impor uma mesa de trabalho. Vértice é muito mais do que mesa de trabalho. Vértice é ambiente. Se eu pudesse falar o que vértice é um ambiente extremamente adequado de trabalho. Que legal, bacana. E agora, pensando nos próximos passos da sua empresa, o que vem de 2026? Quais vão ser as novidades? O que você está pensando aí para fazer com que 2026 seja um ano incrível para sua empresa? O Lázaro Souza, né, que é o que eu me apresento como mentor, como modelador, como conselheiro empresarial, isso assim está muito bem estruturado para aquilo que eu entrego, para aquilo que eu faço. O que eu tenho de novidades que faz muito sentido para mim e para os profissionais que estão próximos de mim e para aqueles que façam sentido para ele? Existem duas vertentes. Lembra que eu falei da área comercial, eu falei do financeiro. Então, o ano de 2025, eu comecei a fazer um laboratório de BPO financeiro, que é a terceirização financeira
das empresas de profissionais. Então, esse laboratório, ele aconteceu. Hoje, por que eu estou indo para um segundo passo de ter uma segunda sala? Por esse motivo de eu ter agora um negócio que faz terceirização financeira. Porque uma coisa é você pensar em mentoria, uma coisa é você pensar em estratégia. Outra coisa é o BPO financeiro, que ele é o quê? Operacional. Então, nós vamos fazer o operacional das empresas. É assim que funciona. E o segundo, que é mais novo e está surgindo junto com vocês, que é ter uma sala e ambiente aqui, é a terceirização de venda. Como funciona a terceirização de venda? Muitas vezes a pessoa tem vendedor, ela tem um espaço, a coisa acontece, mas ela tem um produto específico que ela precisaria dar um valor melhor. Ou ela tem um serviço específico que ela precisaria dar um valor melhor para isso. E aí, assim, ele terceiriza a venda. Como é que funciona? Inicia-se todo o trabalho de lead, tanto lead ativo quanto lead passivo. Ao passar para a qualificação do lead, nós trabalhamos com o SDR fazendo um contato inicial. Após esse SDR, nós fazemos o closer ali, a parte efetivamente de fechar a venda. E no momento de conclusão da venda, aí entra a empresa junto, como se diz assim, para receber o cliente já qualificado, já organizado. Então, isso assim, são duas novidades que eu vou trazer como operacional para agora, para 2026. Que legal, Lázaro. E é uma coisa que realmente você acaba atuando em dois pontos que são os calos das empresas, né? O financeiro e as vendas, e é o que vai trazer resultado mesmo no fim das contas, né? Que é a última palavrinha lá, rentabilidade. Não tem como a gente falar de rentabilidade se eu não olhar para o que eu estou vendendo e por quanto eu estou vendendo. E não tem como olhar por rentabilidade se eu não falar assim, como que eu estou controlando o que está entrando, né, dessas vendas, né? E o quanto custa para eu fazer isso. Então, assim, eu gosto muito de trabalhar o termo rentabilidade. E se a gente for falar de rentabilidade, dá um outro podcast. Lázaro, muito obrigada pelo bate-papo de Obrigado hoje. Acho que com certeza contribuiu muito com o pessoal. Obrigado. Valeu demais essa conversa. E fiquem ligados que a gente tem novos episódios saindo nas próximas semanas. Muito obrigada, Lázaro. Obrigado você, obrigado, Saulo. Né? Foi Obrigado. muito 10. Tchau, tchau.